Como é que agora a gente pode saber onde o produto está? Muito bom. Vamos falar exatamente sobre isso agora. Gente, segue comigo aqui, nesse slide. Como é que eu sei onde o meu produto está? É a partir da métrica, certo? Tudo que é metrificado é gerenciado. O que não é metrificado é ingerenciável, certo? Então, retomamos aqui aquele conceito original de meu produto está no meio de tecnologia, está no meio de experiência e está no meio de tecnologia, experiência e negócios. Negócio. Perfeito, tecnologia, experiência e negócios. Então, o que acontece aqui, gente? Eu preciso metrificar o meu produto também nessas 3 dimensões. Boa. E algumas métricas de negócio vão me mostrar onde o meu produto está. Por exemplo, se a minha aquisição de usuários, se o volume de aquisição de usuários ainda está baixo, e essa é uma métrica ali orientada ao meu negócio, certo? Que é a quantidade de usuários, o custo talvez ainda está alto, eu estou no começo do meu ciclo. Se isso aqui começou a baixar, eu estou no meio do meu ciclo. Se isso aqui começou a aumentar de novo, recorrentemente eu estou talvez no declínio, percebe? Então, o que vai ditar aonde o seu produto está são as métricas, e o recado que eu gostaria de deixar para vocês é: existem claramente 3 agrupamentos grandes de métricas. Uma que cuida de negócio, uma que cuida do cliente, e aí nós estamos falando sobre métricas de experiência, e uma que cuida do produto, que obviamente são as métricas de tecnologia. Também, tá? E aqui existem alguns exemplos que eu deixo para vocês explorarem ainda mais aí no material com tipos possíveis de métricas englobadas, tá? Dentro dessas categorias. Mas, de novo, o recado principal, guardem que o que diz aonde o seu produto está são as métricas, e existem 3 grandes agrupamentos dessas métricas, sendo elas negócio, tecnologia e experiência, ou negócio, cliente e produto. Beleza? E essas métricas mudam com a fase, obviamente também, né? Com certeza, que é o que a gente vai ver agora, gente. Para cada uma das nossas fases, nós temos métricas diferentes e desafios diferentes. Então, por exemplo, olhando especificamente para métricas, qual é o comportamento que elas têm quando eu estou numa fase introdutória? Eu tenho normalmente poucas delas. Eu não tenho como medir muitas coisas, porque eu não tenho comportamentos a serem tão avaliados quanto o que gostaria. Eu não sei ainda qual é o real motivo das variâncias dessas poucas métricas. Então aqui, gente, quando a gente está introduzindo um produto ao mercado, qual é o nosso foco? E esse é um recado que eu gostaria de deixar. O nosso foco principal ele é retenção. São poucas pessoas usando muito. Por que poucas pessoas usando muito e não muitas pessoas usando pouco? Porque parece natural, né? Eu quero muita gente usando o meu produto. Porque com as poucas pessoas você vai entender com mais controle o porquê daquelas variâncias. De negócio, de tecnologia e de experiência. Percebe? E aí, indo para os desafios de atuação, gente, nós temos 2 bem importantes. O primeiro é entender como as pessoas interagem com o nosso produto, e essa é uma responsabilidade muito importante de uma pessoa de produtos nessa fase, como é que as pessoas estão interagindo com aquilo, tá? E normalmente é num formato qualitativo. Esse é um outro ponto importante, porque nós temos poucas métricas quantitativas. Por quê? Porque eu tenho poucos usuários, percebe? Eu estou introduzindo o produto no mercado. E um segundo ponto que é a busca pela compreensão dos benefícios que esses consumidores estão tendo. Então eu converso com as pessoas para entender o comportamento delas e o que elas estão tirando de bom do meu produto. E esses são os pontos que eu devo reforçar e devo buscar criar uma estrutura escalável para conseguir atingir mais pessoas, tá? Ou seja, pergunta-chave, gente, se vocês forem tirar alguma coisa da introdução do produto de vocês ao mercado, olhando para desafio, pergunta-chave: como resolver as dores dos usuários da melhor maneira possível? Dessas poucas pessoas que estão usando muito, elas sentem dores e elas têm alguns benefícios sendo tirados. Como é que eu resolvo isso da melhor maneira possível? E esse é o exercício na introdução do produto ao mercado, tá? Aí a gente segue para crescimento, growth. Volta para as nossas métricas. Aqui, durante o crescimento, a gente já espera encontrar algumas correlações e algumas causalidades que a gente não tinha antes. Existiam variações dentro das métricas de negócio, de tecnologia e de experiência, mas eu não conseguia tirar causas e correlações. Aqui eu consigo começar
a trazer essas causalidades. E além disso, ainda é difícil relacionar o uso do nosso produto com o resultado do negócio, porque eu estou em crescimento. O meu negócio não necessariamente está performando, porque eu não necessariamente tenho Product Market Fit. Ou seja, se eu tenho uma receita que está crescendo, eu não consigo necessariamente ainda atribuir isso ao uso do produto. Percebe? Porque eu não sei se aquelas poucas pessoas vão continuar no meu produto. Tá? Esse é um dos exemplos. Então aqui, com a nossa retenção comprovada, esse é o foco principal da métrica. Tá? O foco é entender o que traz mais usuários. Então, se aquelas poucas pessoas começaram a ficar, o que está fazendo elas ficarem? E aí eu tento replicar isso. Percebe? E aí nós vamos para os 3 pontos de desafio das pessoas de produto nessa etapa. Primeiro, entender o que é a correlação e o que é a causalidade, tá? Baseada nos dados. E isso aqui é muito importante, porque tem coisas que acontecem por causa de outras e tem coisas que acontecem, ponto. Certo? Isso aqui é bem diferente, causa e correlação. Segundo, nosso trabalho nesse momento ele é focado em teste. Porque se eu estou compreendendo o que o meu usuário precisa fazer, se eu estou compreendendo quais são os maiores benefícios, eu vou começar a gerar novas hipóteses de melhoria. E aí eu vou gerando mais ideias, vou gerando mais hipóteses e assim por diante. E por último, sustentar aquele crescimento das poucas coisas que estão dando certo ou daquelas melhorias que você está fazendo. Pergunta-chave para essa etapa, gente. Quais são as nossas principais iniciativas para alavancar o uso do produto? E isso normalmente através do topo do meu funil, normalmente através daquilo que está tocando a aquisição do meu usuário, tá? Aquisição do meu usuário. Tranquilo? Seguimos para a terceira fase, que é a de maturidade. Aqui, gente, a gente tem estabilidade nos números. Aqui a gente já entendeu o caso correlação, já entendeu quais são as variáveis, já entendeu porquê de determinadas variâncias. E aqui, com essa maturidade, é mais simples entender os furos no nosso funil, que é onde as pessoas estão deixando de usar. Então tinha gente que estava ficando e não está ficando mais, eu consigo compreender isso. Eu tinha gente que estava adquirindo o meu produto e não está adquirindo mais, e eu consigo compreender isso, e assim por diante. Então o foco principal desse momento de maturidade é compreender os vazamentos no funil todo, para garantir que esse balde seja totalmente vedado, que quem entra fica. Fica e vai até o final do... Exato. E aí a gente vai para os desafios, então, 2 principais, que é, 1, manter uma visão analítica bem profunda do seu produto, porque se você consegue ter essa compreensão de dados estáveis e muito bem definidos para o seu produto, claro que você precisa ter uma compreensão super aprofundada e analítica. E segundo, gerar e testar hipóteses que constantemente melhorem esse seu produto. Lembra da simplificação, gente? É aqui que ela começa. Você começa a simplificar o seu produto para ele não ficar complexo, tá? E aí a pergunta-chave, não à toa, é como é que eu simplifico o meu produto para que a proposta de valor continue relevante no mercado. Porque se ele começar a ficar difícil demais, o que as pessoas vão fazer, Lavão? Vão deixar de usar porque... vai todo mundo embora. Vai embora. Exatamente. E aí o último, gente, que é a fase de declínio. Aqui nós temos 3 pontos principais quando a gente olha as nossas métricas. O primeiro, queda constante nelas. Então, naturalmente, as métricas de negócio vão cair, o custo de aquisição vai ficar mais caro, a receita vai cair, um monte desses dados vão cair. Produto a mesma coisa, funil vai estar mais furado, experiência a mesma coisa, o NPS não vai estar lá essas coisas, tá? Sendo essas possíveis métricas de experiência. Segundo, impacto consequente nas métricas do negócio, que é o que a gente acabou de falar. E terceiro, provavelmente existe um grande buracão no nosso funil, que é o que a gente também acabou de falar. Então, nesse momento, o foco é entender a causa do declínio do uso, tá? Então, está caindo. Por que isso aqui está caindo, tá? E aí, alguns desafios. 3 desafios, para ser bem honesto. Primeiro, descobrir o que tornou o produto irrelevante. Basicamente, é validar com as pessoas aonde foi o furo da sua proposta de valor, aonde você deixou de entregar uma solução interessante para elas, tá? Segundo, identificar as oportunidades-chave para reverter esse panorama. Então, quais são, dado que a proposta de valor deixou de fazer sentido, quais são aquelas coisas que a gente deveria estar fazendo? Né? E a terceira, teste. Teste, 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 mais teste, para entender, baseado nessas oportunidades-chave que a gente está identificando, quais delas vão melhorar e vão retomar a nossa proposta de valor, para que o declínio seja leve e a gente volte
a evoluir, ganhar mercado de novo e sustentar o nosso Product Market Fit. Então aqui a pergunta-chave, gente, que precisa ser respondida é: como eu mitigo os riscos em novas apostas?